Então, seja bem-vindo a este culto, que é o culto da oferta de resgate às nações. Diga para a pessoa, bem-vindo ao culto da oferta de resgate das nações. Diga, espero que você tenha trazido a sua oferta. Queridos, eu conversando com a minha esposa, eu falava de uma pessoa que nem lembrou que hoje era o dia, não estava lembrando que hoje era o dia, esse dia específico, dia especial para todos nós. E eu fiquei com o meu coração tão pesado, porque a gente vem, eu creio que já tem 30 dias que a gente vem falando com amor, com intensidade, trazendo vídeos para esse dia. E eu falei, nossa, não acredito, meu Deus, que essa pessoa esqueceu desse dia de hoje. Espero que você também não tenha lembrado agora. Mas se você lembrou, pelo menos você está aqui hoje. Amém? Diga amém. Estou rouquinho. Eu trouxe aqui, está comigo aqui a minha oferta. Quem já pegou a sua aí, já vai preparando aí, porque no final dessa pregação, você vai trazer a sua oferta. Nós temos aqui a mesa das nações. Temos três, como é que eu posso chamar isso aqui? Ofertório. Três taças que vão ser onde vamos depositar as nossas ofertas. A taça da minha direita tem a bandeira do Brasil. Nós temos investido no Brasil também. Nossa nação passa por muitos problemas, principalmente no Nordeste. Nós temos várias casas espalhadas, meninas dos olhos de Deus, e nós temos um grande compromisso com a nossa nação de resgatar, principalmente as crianças. Amém, queridos? Os irmãos têm ouvido aí notícias no jornal, até de sequestro e até mesmo de adoção irregular de crianças. Na taça do meio eu tenho aqui a bandeira da Somália. Os irmãos lembram que nós passamos vídeos da Somália e nós temos um compromisso de levantar um hospital ali para a honra e glória do Senhor Jesus, entre outras coisas que temos que fazer na Somália, uma necessidade muito grande lá. Da minha esquerda eu tenho a taça da Coreia do Norte. Nós já temos investido na Coreia do Norte, as nossas células, toda a oferta retirada nas células, ela vai para a Coreia do Norte, e o propósito ali é dar assistência às crianças que estão passando por muitas dificuldades, necessidades, famílias inteiras, e as ofertas das nossas células têm sido endereçadas ali. E eu também trouxe, claro, a nossa oferta comum, da igreja, comum, porque é a oferta usual aqui da igreja. Amém? Diga amém. Amém. Cutuca a pessoa do seu lado aí e fala, acorda, irmão. Eu estou com uma grande responsabilidade aqui eu gostaria de dizer para os irmãos, não precisar nem pregar. Vai ser bom chegar um dia que eu não vou nem precisar pregar. Nós vamos passar aqui o tempo adorando, louvando o Senhor, mas não precisar pregar, porque todo o povo de Deus será ministrado pelo Espírito Santo. Todos vão conhecer o Senhor na mesma medida. Eu tenho um sonho de que um dia nós não venhamos precisar de levantar ofertas, porque isso já vai ser o entendimento de todos nós que faz parte do culto ao Senhor. Mas a mensagem desta noite é sobre a oferta de resgate pelas nações. E que hoje o Senhor possa falar ao seu coração, como o Senhor já tem falado ao meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs uma ministração que o Senhor fortemente ministrou no meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra com todos vocês. Essa palavra aqui de Esther tocou muito o meu coração, e eu creio que assim será também no seu. Amém? No capítulo 4
Nós vamos ler o versículo 14. O versículo 14 diz o seguinte: aqui é Mordecai, primo de Esther. Ele está respondendo a Esther, ele faz um desafio a esta mulher. Nós vamos saber daqui a pouco quem é Esther. Ele faz um desafio a ela. Ela está numa situação de uma posição privilegiada, e ele então intercede a Esther, pedindo para que ela falasse com o rei Assuero. E ela diz que se colocar diante de Assuero sem ser convidada por ele ou chamada por ele à sua presença seria sentença de morte, que ela iria certamente morrer. Então no versículo 14 ele fala com ela o seguinte, no versículo 13, vamos ler o versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, ou chegaste a ser rainha. Senhor Jesus, abençoe tua palavra nesta noite. Ministra a tua palavra ao coração, meu coração, o coração de meus irmãos e irmãs, de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Nós possamos receber essa palavra não somente na mente, mas também no coração. Que ela venha aquecer nossos corações, nos colocar no centro da tua vontade, Pai, para que possamos andar em segurança, fazendo aquilo que está no teu coração e não no nosso, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou para realizar nesta terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, queridos, depois de escutar o que Esther disse aqui, Mordecai, ele fala mais ou menos, agora eu quero falar, digamos assim, de uma forma mais, que a gente possa entender melhor no nosso linguajar nos dias de hoje. É como se ele estivesse dizendo: olha, Esther, se você proceder como você está, Esther está falando, como se eu proceder, Mordecai, como você está sugerindo, de eu me apresentar ao rei, sem ser convidada por ele, então eu posso morrer, porque existe uma lei persa que diz que qualquer homem ou mulher que se comparecer diante do rei ou do presidente, esse já está sentenciado de morte. Então a resposta de Mardoqueu foi uma resposta profunda. Ele disse mais ou menos assim, hoje nos nossos dias: você vai morrer de qualquer jeito, você vai morrer, a lei está aí, todo que é judeu já está destinado, determinado mês, determinado dia, determinada hora, enfim, de morrer. Então você vai morrer de qualquer jeito. Se você ficar em silêncio, Esther, você pode perder a grande oportunidade. Diga, grande oportunidade. Ele disse: você pode perder o grande propósito. Diz, grande propósito. Ele disse: você pode perder o grande privilégio. Diga, privilégio. De quê? De desempenhar na sua posição privilegiada em favor da nossa nação judaica, o papel para o qual Deus a colocou aí no trono. Foi uma palavra profunda, direta, sem rodeios e desafiadora. Então vamos falar aqui que eu vi de tão importante que Deus falou no meu coração, a grande oportunidade que Esther estaria perdendo se ela não ouvisse, se ela ficasse com os braços cruzados, se ela silenciasse
ou seja, se ela não tomasse uma posição. Que grande oportunidade é esta que Esther estaria perdendo? A tradução que eu tenho aqui, a tradução Nova Bíblia Viva, deixa eu ler aqui, diz assim: se você ficar calada numa ocasião como esta, você vai perder uma grande oportunidade. Diga para a pessoa do seu lado: se você ficar calado numa grande oportunidade como a de hoje, 11 de novembro, você pode perder algo extraordinário que Deus tem para a sua vida. Então vamos lá. Queridos, é difícil imaginar Hadassah. Ok, pastor, não é Esther, não, é Hadassah. O nome de verdade de Esther, o nome hebraico dela, é Hadassah. Então é difícil imaginar esta jovenzinha chamada Hadassah, uma judia órfã, e que tinha perdido seus pais e estava sendo criada pelo seu primo Mardoqueu. É difícil imaginar ela, uma rainha da maior nação daquela época, do poderoso Império Persa. É difícil imaginar uma escrava judia. Lá na Índia, as pessoas são divididas por castas, desculpe. Agora, deixa eu dizer classe, porque você vai entender o que é mais fácil, né? De importância, vamos dizer, nível 1 até nível 5 até nível 1. Então, lá nós temos a casta superior, que é os Brahmins, e temos a inferior de todas, que é os Dalits. Na verdade, para alguns, os Dalits nem é casta, nem entra na classificação. É um povo que não deveria ter existido. Para vocês terem noção, os Dalits são uma pessoa tão rejeitada, estão à margem da história daquela nação, que quando uma criança morre, ou eles são julgados ou no rio Ganges, né? Ou deixado num lixo qualquer. Foi assim que o pastor José Rodrigues, ele teve uma experiência muito dolorosa anos atrás, parece que no ano de 1999, alguma coisa assim, quando ele foi visitar aquela nação, e Deus tocou muito o coração dele, e hoje nós estamos vendo a MCM fazer um trabalho extraordinário naquela nação, no Nepal e em demais nações do mundo. Então, pegando esta realidade hoje, dos Dalits, a Hadassah seria hoje, lá, digamos, nesta capital, Susan, onde estava o trono do rei Assuero, onde ele governava as demais províncias conquistadas por ele, 127 províncias. Ali morava Hadassah, uma judia, como eu disse, órfã, uma escrava, seria uma Dalit. Pessoas em valor. Eu diria que virtualmente Hadassah era alguém que não existia. Que não existia. Que Hadassah não tinha nenhuma promessa de futuro. Não havia nenhuma promessa em particular para ela nesse sentido, uma esperança de ter um futuro melhor. Mas Hadassah veio se tornar um dos maiores, ou talvez mais dos importantes personagens da Bíblia, a encarnar o amor de Deus a favor dos desfavorecidos, a favor dos Dalits da vida, das nações deste mundo. Ela veio encarnar este amor, resgatar jovens e velhos, crianças e mulheres, salvar um povo, assim como nosso Senhor Jesus veio também salvar uma humanidade perdida. Essa era a situação dessa jovenzinha. Hadassah é um nome hebraico, como eu disse, e a ironia é que no meio de toda esta complexidade de poder,
de importância de nações, de poderio, de poder econômico, poder político. No tumulto que viviam as nações daquela época, e no meio de tudo isto, é interessante que Radassa significa arbusto. Havia um arbusto muito bonito, que ele sempre estava verde. Esse arbusto chamava murta. Não é multa não, tá, irmãos? Não é multa não, porque você pode pensar que é isso. Mas eu disse bem claro, murta. É que aqui em Piracicaba, o R, né, então vai entender que é multa. Falando em multa, para descontrair um pouco os irmãos, tão tensos, porque quando fala em ofertar, o pessoal fica assim, tenso. Então vou destensar isso aí. Eu lembro que quando logo nós chegamos para Piracicaba, nós não sabíamos, pelo menos em Minas não tinha esse negócio de bom princípio, que acontece no primeiro dia do ano. E nós levamos uns 3 anos, 4 anos para entender isso ou mais. A gente era acordado no primeiro dia do ano, crianças batendo lá e bom princípio, bom princípio, bom princípio, bom princípio. Eu não sabia que era dinheiro. E até que um dia eu fui percebendo isso na igreja. E a Radassa, ela descobriu antes dos pais. Ela descobriu antes de mim e da Sônia. Acho que ela descobriu com João Paulo, está aqui. João Paulo desencaminhou, levando ela para o bom princípio. E a Radassa, o que ela fazia, queridos? Ela então percebeu, bom, eu tenho um prato cheio, porque não tem lugar melhor para falar bom princípio, pegar graninha, do que na igreja. Ela era da igreja, nasceu aqui completamente. Então ela falava para os irmãos, bom princípio. Bom princípio, os irmãos tiravam dinheiro e davam para ela. Alguns perguntavam, mas por que você está pegando dinheiro? Era para comprar a casa para o papai. Ah, meu Deus do céu. As peripécias de Radassa. Um dia eu tenho que contar aos irmãos a dor de cabeça que a Radassa deu para a gente, tanta situação assim que ela nos colocou. A gente teve que explicar para os irmãos que ela aprendeu isso e a gente nem sabia ainda que era aquilo. Mas bom princípio para vocês hoje, amém, querido? Mas significa o quê? Radassa, um bonito arbusto sempre verde e que reflete coragem, que reflete obediência e outra coisa que nunca murcha. Radassa, então, nós vamos ver aqui que ela estava dentro do plano de Deus, como eu e você estamos, querido. Como eu e você estamos. Bem, vamos voltar nesta grande oportunidade que nós começamos a falar aqui. Radassa, então, acontece 2 coisas ali que vai levar essa jovenzinha para colocar ela numa situação bem de destaque, numa posição que ela faria toda a diferença na vida dela e na vida da nação judaica. Foi através de 2 momentos difíceis da vida de Radassa que ela brilhou intensamente. Aliás, este é outro nome dado a ela, porque como ela não podia se apresentar como Radassa devido ter sido escolhida, vou falar disso agora, como rainha, ela então, orientada pelo seu primo Mordecai, então ela passou a se chamar Esther, que é um nome persa, que significa, deixa eu passar aqui para vocês, significa estrela, que também fala de beleza, que fala de graça e que fala de caráter brilhante. Então, Radassa agora, que nunca murcha, vai brilhar intensamente como uma estrela. E através, como eu disse, de 2 situações difíceis que ela viveu, foram 2 oportunidades, na verdade, que surgiram e que colocou Esther, agora, né, vamos falar de Esther, no centro da história, não somente dos judeus, mas de toda a humanidade. A primeira situação
foi quando a princesa persa Vasti, ela desobedeceu a ordem de Assuero, e por causa disso, ela foi deposta, e eles então promoveram, eu direi assim, acho que eu estou certo, eu não fiz uma pesquisa, mas acredito que seja, foi feito então o primeiro concurso Miss Universo. Eu acho que o primeiro concurso foi o Assuero que lançou aí. Essa coisa parece mais do mundo do que do mundo evangélico, não é verdade? Então, por causa da desobediência dessa mulher, de Vasti, a rainha, foi feito esse primeiro concurso Miss Universo. Mulheres de todas as províncias, moças de todas as províncias foram assim levadas até Suzã e submetida a 1 ano de tratamento que fala? Tratamento cosmético? De beleza. Ficaram 1 ano no salão de beleza do Palácio Real. Diz lá que 6 meses de banhos, né, de óleo, de perfumes. Imagina que cheiro essas mulheres chegaram, tão cheirosas chegaram para o rei. Acho que é perfume demais para as moças. Diz que mel é bom, mas mel demais faz o quê? Mal. Vocês entenderam, irmão? Perfume é bom, perfume demais, irmão, não aguento não. Dá alergia. Mas veja bem, queridos, ela então, dentre as milhares, talvez milhões de moças, Esther brilhou. Esther foi a escolhida para ser rainha do grande império persa, por meio deste concurso ali. Veja bem, ela então ocupou o lugar da rainha Vasti. O segundo momento muito difícil na vida de Esther, e quando eu falo do primeiro momento é difícil, querido, porque ela foi tirada da única família que ela tinha, que era Mordecai, e levada para o palácio, longe daquela família que ela tinha, das pessoas que ela tinha. A situação não era agradável para qualquer uma daquelas moças. Mas a segunda situação que ela viveu foi quando Ramã, o agagita, inimigo número 1 de Israel, ele conseguiu manipular o Assuero para que aprovasse uma lei que determinasse a morte de todos os judeus, tanto em Suzã como nas demais províncias espalhadas por esse império todo. E aí foi a oportunidade de Esther, que Deus deu a ela para, através da vida dela, levar à forca Ramã e validar uma lei que dava direito aos judeus de se defenderem de seus inimigos, os destruindo, tornando assim Esther a heroína do povo judeu, salvando-os do decreto de destruição. Agora, tudo isso só aconteceu porque Esther, ela não deixou a grande oportunidade passar quando ela veio. Às vezes, querido, você está diante de situações tristes, de situações difíceis, complicadas, diante de uma grande tribulação, de um grande problema, mas eu quero dizer para você, aí que mora a oportunidade. Olhe para o seu problema como oportunidade, porque se você olhar para ele, não como oportunidade, não como meio que Deus pode trabalhar a sua vida e sobrepor aquela dificuldade, te elevar, te fazer brilhar, resplandecer, então você vai sucumbir diante deste problema. Faça das suas lutas oportunidades para você crescer, se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Então Esther valeu-se pela graça de Deus desses momentos difíceis para se colocar no centro da vontade de Deus, para se tornar um instrumento de salvação para o povo judeu. E quando eu falo de se estar no centro da vontade de Deus, eu lembrei aqui da história, real essa história,
de um missionário. Ele estava já servindo ali na África por vários anos. Então foi enviado um missionário dos Estados Unidos para substituí-lo. Ele ia passar um tempo descansando nos Estados Unidos para mais para frente voltar. E quando aquele missionário que ia substituir ele chegou ali e viu o ambiente hostil, aquele missionário sentiu muito medo. E ele então voltou-se para aquele missionário que tinha passado anos a fim ali e disse: como você conseguiu fazer a obra de Deus, viver aqui todos esses anos sem medo? Como você conseguiu ficar aqui? E aquele missionário disse para ele: olha, porque aqui é o centro da vontade de Deus para a minha vida. É o melhor lugar que eu posso estar. É o lugar mais seguro que posso se estar. É no centro da vontade de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, você precisa ter convicção que as decisões que você toma, que a vida que você está levando como cristão, esteja no centro da vontade de Deus. Então, como esta jovem escrava judia, que se tornou rainha da maior nação de seu tempo, nós também somos filhos do rei. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: você é filho do rei. Diga: não do rei Assuero, mas do rei dos reis. Queridos, então, se eu e você somos filhos do grande rei, o rei dos reis, do Senhor Jesus, somos príncipes, somos princesas. Diga: eu sou príncipe, eu sou princesa. A Bíblia fala que um dia que eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser chamados, reconhecidos por Deus como filhos, e passamos então a ocupar um lugar de primazia. Eu e você, como Esther, estamos no lugar privilegiado. Nós estamos no lugar que Deus nos colocou. Nós estamos no lugar, digamos, número 1. Nós somos filhos de Deus, somos príncipes e princesas, ocupamos o lugar de primazia. Agora, ouça o clamor de Mardoqueu, dizendo agora não para Esther, mas dizendo para mim, dizendo para você: se de todo te calares neste tempo. E eu deixo você encerrar essa frase. Se você ficar calado, numa ocasião como essa que estamos vivendo, em que a Somália enfrenta problemas, a Coreia do Norte, crianças morrendo, na Índia, milhares e milhões de crianças, de adolescentes, de famílias clamando por ajuda, velhos e velhas sofrendo em tantos países. Hoje, querido, se você ficar calado, se você ficar em silêncio, você pode perder a grande oportunidade de fazer diferença na vida destas crianças, destes homens, destas mulheres, destes jovens, destes países, que certamente serão abençoados com os milhões de ofertas, de bens, de coisas que nós faremos por eles, que nós chamamos de atos de justiça. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, que a roupa de linho fino são os atos de justiça dos santos. Ou seja, quando eu e você temos uma atitude assim, de orar por essas pessoas, de clamar ao Senhor, de investir financeiramente na vida delas, de ir também, como nós temos enviado missionários, missionárias. Queridos, quando nós tomamos atitudes assim, que vai mudar a vida de pessoas, é como se Deus, na verdade, colocasse um linho fino que fala da sua justiça diante de Deus. Estamos fazendo isso para o Senhor. Edmund Burke, ele disse algo interessante sobre o avanço da maldade, e não somente do avanço da maldade, mas da negligência dos homens bons. Ele disse o seguinte: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Diga para a pessoa do seu lado: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Diga novamente para essa pessoa: para que o mal triunfe,
basta que você, uma pessoa boa, não faça nada. É isso que está preocupando Mordecai. Esther, você é uma pessoa boa, tem um bom coração, mas se você não fizer nada, se você ficar de braços cruzados, se você se calar, se silenciar, só basta isto, ficar calada, que o mal vai prevalecer, vidas serão ceifadas em todas as 127 províncias deste grande império. Querido, se eu e você ficarmos calados, se nós não fizermos nada, basta isto para o mal crescer neste mundo, para tomar conta deste mundo. Então aqui, quando nós nos calamos, nós vemos o pecado que nós chamamos de omissão. A Bíblia confirma isso quando diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então a palavra de Deus insiste que nós devemos nunca não nos cansar, que nós devemos sempre ser perseverantes em fazer o bem, em fazer o bem. Eu e você, então, fomos chamados para fazer diferente e também diferença. Amém, queridos? Como Esther, nós temos que ter a consciência do chamado. Então, ouçamos mais uma vez a voz embargada, a voz cheia de dor, porém firme e convicta de Mardoqueu: se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este você chegou a reinar. Segunda coisa que eu vejo no texto é o grande propósito que Deus tem para mim e para você. Nesta frase final que eu li: e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a reinar. A tradução Nova Bíblia Viva diz: quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. E eu quero aqui acrescentar a você que você foi escolhida como rainha, que você foi escolhido como rei. Eu dei propositalmente o nome a este tópico, o anterior, de grande oportunidade. Mas eu creio, irmãos, que as oportunidades, elas estão dentro de um plano maior que nós e a nossa própria vida. Eu creio que as oportunidades da vida de um cristão acontecem dentro do propósito divino. Então assim nós deixamos de ser oportunistas. Quando nós entendemos que estamos dentro de um chamado, dentro de um propósito, então as oportunidades passam a valer, porque estão dentro da vontade de Deus. Deixamos de ser oportunistas para termos um propósito, para sermos pessoas que andam segundo um destino. Nada é por acaso em nossa vida. Diga para a pessoa do seu lado: nada é por acaso. A própria Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Está escrito lá em Romanos 8, 28. Então, queridos, eu e você estamos dentro de um propósito, de um plano maior. Como Esther estava, como aquela menina que chegou ali, escrava, uma judia órfã, uma menina que era ignorada, futuro ignorado, sem família, mas ela estava dentro de um grande propósito eterno, assim como eu e vocês. Então, oportunidade sem chamado fala de coincidências, fala de acasos, fala de sorte, mas, querido, oportunidades com chamado falam de destino. E eu e você somos pessoas de destino. Diga para a pessoa do seu lado: você é uma pessoa de destino. Queridos, Deus não é Deus de acaso, mas de providência. Mas de providência. Eu lembro, queridos, que eu não lembro o ano, se é de 2000, acho que é 2000 ou de 1999, enfim. Eu recebi um convite
para ir para uma igreja, para pastorear uma igreja com cerca de 3.000 membros. Essa igreja tinha cerca de 20 pastores locais, eu seria o presidente desses pastores e desta igreja. Eles me ofereceram um bom salário pastoral, ofereceram escola para minhas filhas, porque a igreja tinha uma escola, tem ainda, e outras vantagens, status, porque um pastor de uma igreja assim, em determinada cidade. E eles pediram, eu falei, olha, me dê 30 dias para eu orar e jejuar. Eu já tinha proposto no meu coração, achava que meu tempo aqui tinha encerrado, e achava que esta era um chamado de Deus para mim, que meu tempo tinha terminado aqui. Mas eu mesmo assim, precavido, eu resolvi pedir 30 dias para orar e jejuar, e eu fiquei com esses 30 dias jejuando e orando. No 30º dia, Deus não tinha falado nada para mim. Parece que Deus brinca com a gente. Deus parece que gosta, às vezes, a gente meio assim, a flor da pele, meio assim apavorado, para ver se confia nele ou não, se toma decisão mesmo sem ele ter dado a resposta. A Deus, eu esperei até o 30º dia, ele não respondeu, então né? Nós somos assim, querido. Se Deus não falou nada, então é porque é. A gente nunca pensa, então eu não vou, porque Deus não falou nada. Mas eu estava ali num lugar aflito, e de repente um pastor amigo meu se colocou do meu lado, ele não sabia nada do meu drama, e ele disse, rapaz, eu recebi um convite para essa igreja, e é interessante, quando a pessoa falou, essa igreja tem 3.000 membros, eu falei, puxa vida, será que é a mesma igreja? Mas parece que Deus estava brincando comigo. E eu disse, mas então, o que você está fazendo? Eu já fiz, eu aceitei. Eu não podia perder essa oportunidade. Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, Marcílio, você está aqui por um chamado, e não por uma oportunidade. É por isso a razão da sua angústia. É por isso a razão do seu sofrimento. Eu abaixei a cabeça ali, meus olhos encheram de lágrimas. Falei, Senhor, essa era a resposta que eu esperava. E aí eu estou aqui hoje, querido, pastoreando você, sou seu pastor, e eu sou muito feliz por ser seu pastor, amém. Irmãos, porque eu quero dizer para vocês que Deus não é Deus de acaso, mas Deus é Deus de providência. E eu sou muito feliz com a minha família de pastorear você, de ser seu pastor, uma alegria para mim estar com vocês, né? Sofrer com os irmãos, nos alegrar com os irmãos, para mim é uma alegria. Quantas carinhas novas que estão aqui hoje, e se eu tivesse, irmãos, simplesmente olhado somente pelo lado da oportunidade, não dentro de um chamado, certamente eu seria a pessoa mais triste, mesmo diante de uma grande igreja, eu seria o pastor mais triste. Então, para socorrer o povo dele, ele já tem um plano elaborado. E no caso aqui do povo de Israel, em Suzã e nos demais países, ele usou a vida de Esté e Mordecai. Eu quero novamente que você ouça o clamor de Mordecai. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, uma ocasião como esta, que você foi escolhido, mulher que está aqui como princesa, homem que está aqui como príncipe, Deus te colocou numa posição assim, real, uma posição privilegiada, abençoada. Deus quer, através da sua vida, abençoar as nações da terra. Quem sabe? Mordecai fala, quem sabe você foi escolhida. Não, ela foi escolhida. Assim como ela, nós fomos escolhidos
para o propósito divino. No caso de Esther, para salvar os judeus da morte certa. No nosso caso, somos convocados para salvar os milhares e milhões de jovens, velhos, crianças, mulheres que estão debaixo do decreto de morte imposto por Satanás às nações da terra. Eu e você fomos chamados para pedir de Deus às nações da terra por herança. Então ouçamos o clamor de Deus por intermédio do seu arauto, o profeta Jeremias. Isaías. Quem tem aqui, eu quero ler na Nova Bíblia Viva. Essa aí, menina, corre para cá, menina, japonesinha do Paraguai. Querido, eu quero que você ouça. Obrigado, Angélica. Eu quero que você ouça o que Deus vai dizer a você, porque Deus tem te dado uma grande oportunidade, porque você está ocupando uma posição de destaque no reino de Deus. Você pode interceder pelas pessoas diante de Deus, você pode interceder pelas nações, e pode fazer algo, pode mudar a história de milhões de pessoas. O profeta Isaías, no capítulo 58, ele fala o que está no coração de Deus para você e para mim. Eu quero ler do versículo 6, Isaías 58, versículo 6 até o versículo 12, amém? Nesta tradução aqui: não, Deus falando, o jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar, e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus, e não recusem ajuda ao próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol, aleluia! Fala, Deus me fará resplandecer mais que o sol. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá: eu estou ao seu lado. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se abrirem a alma de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá brilhante nas trevas, e a sua escuridão se tornará clara como meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente, Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu os seus muros e restaurou as suas casas. Olha o versículo, querido, versículo 10. Se você abrir a sua alma para os famintos, se você ajudar e consolar os desesperados, então Deus fará brilhar a luz dele. A sua luz vai brilhar nas trevas. Diga: a minha luz vai brilhar nas trevas. A escuridão dentro e fora de mim, diga isso, se tornará claro como a luz do dia. Ah, querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você foi chamado por um propósito maior do que você mesmo, maior do que sua vida cristã. E o último aqui que eu quero compartilhar é o grande privilégio. Mordecai está falando para Esther: se você se calar, se você cruzar os braços, se você ficar em silêncio, você vai perder o grande privilégio. Na tradução aqui,
no início desta mensagem está assim: se você ficar em silêncio, você pode perder a grande oportunidade, o grande propósito e o grande privilégio de desempenhar na sua posição privilegiada em favor das nações o papel para o qual Deus a colocou ali. A pobre moça órfã e escrava, como eu disse, saiu do anonimato para ser a rainha do Império Persa e a heroína, no bom sentido, do povo judeu. E mais, Esther entrou para as páginas das Sagradas Escrituras. Diga, ela está na minha Bíblia. Um dia você e eu também, nós um dia fomos pobres, escravos do pecado. Mas alguém muito especial deu-nos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, de ter um destino de glória e fazer parte do grande privilégio de fazer parte no reino de Deus. Queridos, eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero contar uma história para você. Ela fala de um pai que estava muito preocupado com a salvação de seu filho. Ele era um grande pregador da palavra de Deus, ainda podemos dizer que é. Ele tinha ganhado milhões de pessoas para Jesus em várias nações, incluindo o Brasil. Mas ali andando com seu filho naquele parque, seus pensamentos agitavam-se dentro dele, seus pensamentos o perturbavam, e ele pensava: como eu poderia pregar a salvação para o meu filho? O filho dele tinha aproximadamente 7 anos. De repente, eles pisaram em um formigueiro, e eles começaram a ver as formigas ali agitadas, apavoradas, outras feridas, correndo de um lado para o outro, e o garoto ficou desesperado de ver aquela cena, e ele disse para o seu pai: pai, como podemos ajudá-las? Foi quando o Espírito Santo disse àquele pai: essa é a deixa, essa é por minha conta, amém? O Espírito Santo falou: agora que você entra, essa é a deixa. O pai, mais que depressa, diz: filho, se eu pudesse transformá-lo em uma formiga, você aceitaria ir socorrê-las? O filho respondeu sem titubear que sim. Mas o pai continuou dizendo que depois de transformado em formiga, ele não poderia voltar na forma de ser humano, ou voltar a ser uma pessoa novamente. O garoto disse: esse é o único modo? O pai respondeu: sim. Essa é a vontade de Deus? O pai respondeu: sim. E após um breve, mas doloroso silêncio, o garoto respondeu: se é para curar as feridas delas, se é para ajudar as desamparadas, confortar as aflitas, ajudar a reconstruir, restaurar a vida delas, ele pensou e disse: por amor a elas e por amor ao Senhor, eu vou. Amados, naquele momento, aquele pai, ele disse a seu filho que alguém tinha feito isso por ele, não somente por ele, mas por todos os seres humanos, mas principalmente por ele. Alguém tinha feito isso. Esse alguém era Jesus. E contou-lhe sobre o plano de salvação, citando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aquele garoto com lágrimas no rosto, ele recebeu Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. A história que você acaba de ouvir é uma história verídica. E os dois personagens aqui são Billy Graham e Franklin, seu filho. Queridos, nós temos o grande privilégio de ocuparmos a posição de filhos de Deus. Porque um dia alguém morreu por você e morreu por mim. Porque alguém desceu das regiões celestes, se esvaziou,
se tornou uma pessoa como nós, recebeu um nome humano como Jesus, passou por todo o sofrimento que eu e você muitas vezes passamos, morreu na cruz por mim e por você, derramou o seu precioso sangue para nos remir dos pecados, para nos tirar das mãos de Satanás, para nos arrebatar deste mundo cruel, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu e você hoje estamos aqui, não mais como órfãos, porque nós somos muitos, milhares, milhões, e podemos ser mais, se nós nos levantarmos hoje e investirmos na vida daqueles que serão salvos. Eu e você um dia tivemos alguém que veio a este mundo por nós, que deu a maior oferta de resgate que um ser humano possa dar, a sua própria vida. Deus fez, querido, a maior oferta de resgate pelas nações. Ele deu o seu único filho. O que você tem para dar a Ele nesta noite? O que você tem para dar a Ele nesta noite, querido? Jamais alcançará aquilo que Ele fez por você, mas certamente o mínimo que você fizer por Ele hoje, na conta de Deus será o muito. Eu quero que você neste momento feche os seus olhos e se coloque em pé. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu e você hoje somos príncipes, somos princesas, como Radassa, a órfã judia, sem pais, sem um futuro brilhante, mas tornou-se a rainha do maior império da época, porque ela estava dentro do propósito de Deus, ela cumpriu a vontade de Deus. Mas chegou um momento na vida de Esther que ela teve que decidir, ela teve que então decidir, não somente por ela, mas decidir por toda uma nação. E eu posso dizer que não somente pela nação de Israel, mas por todas as nações do mundo. A atitude daquela moça, por causa dela, eu e você hoje estamos aqui pregando o Evangelho, somos salvos e pregadores do Evangelho. Mas querido, Deus não quer parar em Esther, Deus não quer parar em você, Deus quer continuar na vida dos órfãos lá da Somália, Deus quer continuar na vida dos órfãos lá na Índia, no Nepal, na Coreia do Norte. Eu e você somos a ponte. Nós podemos fazer diferença na vida dessas pessoas. Nós podemos, em nome de Jesus, resgatar milhões e milhões de vidas, de pessoas, não somente na nossa nação brasileira, mas em todas as nações do mundo. Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito, esta é a nossa missão, resgatá-los. Diga: esse é meu destino, este é meu propósito, esta é minha missão, resgatar as nações do mundo, para a glória de Deus Pai, aleluia. Levante sua mão, dê um brado de vitória, de resgatador, aleluia. Levante, resgatador, levante, resgatadora, em nome de Jesus. Levante, princesa, levante, príncipe, o Senhor te chama. Se de todo te calares, se de todo te calares, não te cale, não fique em silêncio, não dobre os braços, não cruze os braços, mas em nome de Jesus, levante como príncipe nesta noite, como princesa nesta noite, assuma o seu lugar, assume a sua posição, aleluia.
Deixa eu ver a música, deixa eu ver a música. Afogueadas no brilho das pedras afogueadas. Noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Oh, 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 a dança da noiva. Oh, 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 a dança da noiva. No brilho das pedras afogueadas, no brilho das pedras afogueadas. Diz pra ele, noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Oh, 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 a dança da noiva. Oh, 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 a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Eu quero dançar. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Eu quero dançar. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Diz pra ele, noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Mais uma vez, diga, noivo, noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança, vem contemplar minha dança. Aleluia! Oh, 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 oh,
noiva, dançar, a dança da noiva, a dança da noiva, a dança da noiva. Oh, aleluia! Um forte aplauso àquele que vive eternamente, ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso, nosso Rei Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor. Espalhe-se a glória do Senhor, espalhe-se a glória do Senhor sobre o Brasil, sobre a Somália, sobre a Índia, sobre a Coreia do Norte. Espalha-se a glória do Senhor pelos 4 cantos da terra, pelos 5 continentes, sobre os povos. Aleluia! Oh Senhor, resgata, Senhor, resgata teus filhos, resgata teus filhos. Nós profetizamos a glória do Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos consagrar essas ofertas, que elas possam fazer diferença, que esse dinheiro possa se multiplicar 1000 vezes mais, que possa abençoar vidas nesses lugares. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos essas ofertas para serem destinadas na obra do Senhor, para ser destinada a essas vidas que carecem, ó Deus, de atos de justiça, de uma resposta da noiva, mais concreta, desafiadora, comprometedora, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoe a vida de teu servo, de tua serva, da casa de teu filho que está aqui. Que nós possamos entender que o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. E que nós possamos aproveitar todos os instantes da nossa vida, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus.